Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui na nossa quarta temporada com o apoio da Ambev Tech, que trouxe esse cenário maravilhoso aqui pra gente e está nos apoiando. Então, fica a dica para você aí acompanhar a Ambev Tech também. E você sabe que o Tempo para Pergunta é o seu podcast onde nós trazemos os palestrantes, as personalidades do TDC para bater aquele papo maior, para a gente se aprofundar num assunto que é importante para você, para sua carreira. E hoje eu estou tendo um dos nossos primeiros retornos ao podcast, que foi bastante pedido para a gente, o meu amigo Bruno Souza. Seja muito bem-vindo de volta ao Tem Tempo para Pergunta. Olá, Júlio, um prazer enorme estar com vocês aqui. Queria agradecer ao TDC pela sua oportunidade, a Ambev Tech aí, saúde para todos. Muito bom estar com vocês aqui. O Tem Tempo para Perguntas é um podcast que tem sido muito bacana. Eu ouvi, eu não vou dizer todos não, mas eu acho que quase todos os episódios. Muita gente legal, muita conversa bacana. E eu acho que essa oportunidade que a gente tem de ir mais a fundo, de fazer uma conversa, é tão legal. Eu gosto muito desses conteúdos de formato mais longo, sabe? Que a gente pode se aprofundar. Eu gosto muito de ouvir esse conteúdo e é sempre um prazer e uma grande oportunidade estar aqui participando. Fico bem feliz, Bruno, principalmente que você foi uma das pessoas que sempre incentivou a gente a criar esse espaço, né? E quando a gente começou era meio que uma aposta, né? A gente apostar dentro do TDC, criar um formato novo, porque o TDC era conhecido por ter palestras, né? E os palestrantes, coordenadores, e a gente fazer um conteúdo que fosse para trabalhar os intervalos era uma grande aposta, né? E você foi uma das pessoas que disse, olha, eu acho que tem muito como dar certo isso, porque as pessoas têm essa vontade de expandir mais, né? E isso é uma coisa que eu acho, para a gente até começar esse papo, que como eu já te apresentei, se você quiser saber um pouco mais sobre a história, aliás, tem histórias incríveis no primeiro episódio que o Bruno vai estar linkado aqui no podcast, que ele contou, inclusive, quando ele abriu um show do Iron Maiden. Então já fica aí a dica que o Bruno já abriu um show do Iron Maiden e você vê no próximo episódio. Mas para a gente começar falando um pouco sobre essa coisa do evento, o palestrante. A galera que está nos ouvindo, e tem muita gente que a gente já identificou que só escuta o Tem Tempo para Pergunta. Ele nunca foi no TDC, ele não acompanha o TDC, mas é da tecnologia e sempre tem aquela galera que acha assim, mas para que eu vou num evento? Né? Pô, eu não sei palestrar, eu não tenho nada para falar. E você é um cara que o tempo todo diz assim, todo mundo tem algo para compartilhar. Mas por que é tão importante assim compartilhar? Por que eu não posso viver no meu mundinho lá só estudando? Olha, acho que você pode, se você quiser viver só no seu mundinho estudando, você pode, mas eu acho que você está perdendo oportunidades. E eu vou ser honesto, Júlio, que tem gente que não está buscando oportunidades, não está buscando expandir a carreira, não está buscando crescer. E eu entendo e aceito, mas se você que está aqui nos ouvindo gostaria de ter mais oportunidades, gostaria de trabalhar em projetos mais interessantes, gostaria de ter um impacto maior, porque eu acho, Júlio, que a gente cresce na carreira, a gente melhora, a gente aprende, a gente estuda por alguma razão. E, em geral, a gente quer, né, ter um impacto maior no nosso projeto, ter um impacto maior na nossa empresa, a gente quer trazer resultados maiores para os nossos clientes, trazer um resultado maior para a nossa família, né? Então a pessoa pode querer, talvez, né, uma casa melhor, né, poder viajar, poder levar os filhos para conhecer algum lugar bacana, poder ajudar o filho a ir na universidade, por exemplo. Quer dizer, tudo isso são desejos que a gente quer e que são possibilitados pela nossa carreira, pela nossa profissão. Então, se você quer expandir, você quer avançar, eu acho que uma coisa importantíssima é que você precisa conhecer pessoas e você precisa aparecer no mercado. Então, podemos até falar um pouco mais sobre aparecer no mercado, mas aparecer é fundamental. Quando você está falando de uma promoção, por exemplo, pegar só um exemplo, uma promoção. Certo. Uma promoção, a sua promoção hoje na sua empresa não é decidida por você. É decidida pelo seu chefe e provavelmente não é pelo seu chefe. É decidida pelo chefe do seu chefe, às vezes pelo chefe do seu chefe. Então, se o seu nome não aparece na reunião que o chefe do seu chefe tem com o seu chefe, e eles não falam sobre você, se você não aparece,
a chance de você ter uma oportunidade de uma promoção, de pegar um projeto novo, de ser alocado numa parte mais importante da empresa é muito pequena. Porque alguém precisa lembrar de você. Isso. E a sua participação às vezes vai minguando e você pensa, pô, tecnicamente eu sou tão bom, né? Mas parece que eu tô minguando, vão me dando menos coisa, me alocaram num projeto ruim. Por que será? Se eu sou tão, tão tecnicamente bom no que eu faço, né? Exato. Eu até escrevi um e-mail esses dias, Júlio, que eu usei uma palavra que a minha fisioterapeuta usa, né? Que eu estava outro dia na fisioterapia e eu falei para ela assim, nossa, mas eu tô todo doído aqui da fisioterapia, tá doendo mais do que a dor que eu tinha antes, né? Aí ela falou para mim assim, mas essa dor aí é menor do que a dor de definhar. E isso me ficou na minha cabeça porque é verdade, na nossa carreira, talvez uma das maiores dores é essa dor de definhar. É de você ter passado tanto tempo estudando, aprendendo, fazendo, e de repente você não está usando nada disso para nada interessante. Você está usando para um projeto chato, para resolver problemas que não são tão importantes. Você é aquela pessoa que fica no canto, que ninguém dá valor. Você não consegue aplicar. Então você gostaria de ter mais qualidade no seu código, você tem mais qualidade no seu projeto. Você vê... Eu tenho um mentorado meu, por exemplo, Júlio, que ele está num projeto que o projeto está definhando. Né? E ele está sentindo assim definhando. A gente está trabalhando nisso, né? Isso. Ele não tem muito controle sobre isso, né? Ele só percebeu que o projeto tomou essa direção. Então assim, mas a frustração dele é isso, é que ele vê os usuários pedindo novidades, pedindo coisas, ele sabe que ele poderia fazer, mas ele não pode fazer, né? Então essa dor de você não conseguir fazer aquilo que você quer. Então, para você evitar esse tipo de coisa, você precisa ser a pessoa que aparece, né? A pessoa que é considerada para os projetos mais importantes, a pessoa que é apontada para os projetos mais importantes. Então, você participar de um evento como o TDC, onde você conhece os desenvolvedores, você conhece palestrantes, você conhece, né, pessoas de outras empresas, você se torna essa pessoa que traz novidades para a empresa, que traz a discussão, que tá batalhando por qualidade, que está batalhando por novidade. E aí o que acaba acontecendo é que quando a sua empresa quer essas coisas, ela pensa em você e não em alguém mais. Né? Não alguém de fora, por exemplo, ela pensa em você, porque você é o cara que está trazendo tudo isso para a empresa. Então, eventos, não só eventos, mas palestrar, ter essa visibilidade é fundamental para a nossa carreira. Porque eu enxergo assim, teve uma fase que o desenvolvedor tinha muito essa coisa do, para eu poder galgar uma nova perspectiva, não só na minha empresa, mas também no mercado, eu preciso ter mais certificações, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer... Porque a gente começou a fazer essa medida como, se eu tenho essa chave, ela destranca essa porta. Eu tenho essa chave, ela destranca essa porta. Mas eu entendo até que, pouco antes da pandemia ali, e a pandemia até deu uma acelerada no início desse processo, que as pessoas começaram a perceber que o mercado estava, digamos assim, crescendo numa velocidade quase exponencial. E meio que eu não precisava fazer mais tanto esforço assim, tanto investimento para eu me alocar. E começou muito aquela coisa da galera dizer assim, o cara agora entra na empresa, em 2 anos já é sênior, né? Até para justificar o salário, porque os salários foram aumentando, isso já é sênior. E eu queria saber um pouco de você, Bruno, que eu sei que você trabalha bastante nisso, nesse aspecto de carreira, né? O que representam essas palavras? Porque parece que perdeu um pouco de sentido. O que é o júnior? O que é o pleno? O que é o sênior? Tem até o pós-sênior, né? E hoje parece que virou uma terra de ninguém. Cada um que se apropria desse termo, ele usa ele de um jeito, né? Eu sou júnior porque não sei o quê. Não, eu sou sênior por causa disso. Como que você enxerga assim esse manancial de palavras aí que parece que não estão mais com tanto sentido assim? Então, eu posso te dar a minha definição do que é júnior e sênior. Vamos começar por aí. Não, mas antes de falar nisso, você tem toda a razão. Eu acho que esses termos não são termos que são padronizados no mercado. Não são. Né? Então, é bem possível que você seja considerado júnior numa empresa ou tenha um cargo de júnior numa empresa, apesar de você fazer coisas que um sênior faria numa outra empresa, por exemplo, e vice-versa. Né? Então, esses não são termos padronizados. Eu não acho razoável, assim, ou até que vale a pena, de você ficar esperando
que esses termos venham pela sua empresa. Eu acho que você precisa perceber como é que você está no mercado, em relação a outras pessoas, para que você tome um pouco mais de controle disso. Eu acho que na nossa carreira, a gente precisa tomar um pouco mais de controle da nossa carreira. Isso. Até a própria, não querendo te interromper, mas já Sim, te sim. interrompendo, Aham. né? A própria Nina da Hora escreveu foi palestrante do TDC. Uhum. Ela falou assim: olha, a galera fica muito apegada a querer esse título, mas ele não é nada mais do que um rótulo de alocação de recursos Uhum. da empresa. Exato. Então ela não vai te definir. Não adianta você correr atrás de algo que não te define. Uhum. Né? Então eu achei que isso que você falou, né? Como não tem um padrão do mercado, né? O mercado não está padronizado, não tem. Daqui a pouco você está correndo atrás de uma fantasia, né? Na verdade, assim, eu acho que você tem que correr atrás, né? Você cresce de júnior para sênior, júnior para pleno, para sênior, para pós-sênior. Você cresce em tudo isso e você tem duas coisas que eu acho que você ganha, que são importantes você ganhar nessa evolução. Claro que tem salário, né? Mas duas coisas que eu considero que você aumenta a responsabilidade, né? Então, quanto mais responsabilidade você tem, mais impacto você tem, né? E a outra coisa que você aumenta é a sua autonomia. Né? Então, você tendo, né? Aí junta várias coisas, né? Impacto, autonomia, salário, né? Então, assim, tudo isso são indicações de que o seu trabalho tem um resultado maior. E é o que a gente quer, né? A gente quer, porque a gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia, certo? E não vai mudar. Né? A gente, assim, claro, você pode querer trabalhar menos, não tem problema. Então, estou dizendo assim, mas você não vai trabalhar mais do que isso. Né? Não tem ninguém que vai trabalhar 24 horas por dia. Então, seria assim, completamente insalubre. Exato. Então, assim, o que acontece é o seguinte, nessas suas 8, 10 horas por dia que você trabalha, você tem que aumentar o seu impacto. Porque já é um tempo que você está dedicando. Se você puder aumentar o seu impacto no mesmo tempo, é positivo para você. Certo? Então, você pode até talvez querer trabalhar menos e manter o mesmo impacto. Poderia ser, mas trabalhar 6 horas e manter o mesmo impacto. Poderia ser uma opção. Mas, de qualquer forma, tudo isso você quer ter mais impacto. Sim. Né? Então, se você quiser ter mais impacto, para isso você precisa de mais responsabilidade e mais autonomia. Então, essa evolução de júnior para pleno, para sênior, para pós-sênior, é uma evolução disso, de autonomia, de responsabilidade. Não é uma evolução de trabalhar mais, por exemplo, com certeza. Né? Isso é até uma coisa que eu falo muito. Outro dia eu falei com uma pessoa e eu falei para ele assim, não, mas você quer crescer, você quer, né, aumentar seu salário e tudo mais, você precisa ter mais responsabilidade. Eu falei assim, não, mas eu não quero trabalhar mais. Beleza, eu acho que ninguém quer trabalhar mais, é um fato. Por Já isso trabalha o suficiente. Exato. Né? Então, assim, não existe essa relação de mais responsabilidade significa trabalhar mais ou trabalhar mais horas. Mas pode ser sim que o seu trabalho tem um impacto maior. Sim. Certo? Então as suas decisões têm impacto maior. Então, em vez de só decidir, por exemplo, você está escrevendo um código. Se a sua decisão que você está fazendo naquela escrita daquele código, é uma decisão. Você tem centenas de decisões por hora que você está tomando ao escrever um código. Mas esse código impacta o quê? Impacta, talvez seja um projeto que só você vai usar. Então impacta só você. Se é um projeto que mais gente vai usar, então o mesmo trabalho e as mesmas decisões impactam mais gente. Sim. Agora, se você está, por exemplo, definindo uma arquitetura dentro da sua empresa, é o mesmo tempo de trabalho, é o mesmo esforço similar, talvez você esteja escrevendo linhas de código também, você está definindo um framework, por exemplo. Sim. Agora, o seu impacto agora são em todas as equipes da sua empresa. É um impacto maior, uma responsabilidade maior. Sim. Certo? Se você faz, por exemplo, como Otávio Santana, que escreve especificações, então ele ajuda na especificação Java. O trabalho que ele faz, de novo, é o mesmo trabalho. É escrever umas linhas de código. Mas certo? impacta milhares de pessoas. Mas, assim, agora, se a especificação dele sendo aprovada no mundo Java, são 9 milhões de desenvolvedores Java que usam as especificações. Sim. Então, o impacto é gigantesco. É milhões, né? Nem milhares. Exato, não é nem milhares, é milhões. Então, tudo isso, quer dizer, você pode ter o mesmo trabalho técnico, Sim. né? O mesmo tempo investido, sendo que o seu impacto é muito maior, a sua responsabilidade é muito maior. Bacana. Eu vou querer muito que você falou das definições que você tem, né? Eu quero muito chegar nessa parte. Mas antes,
Um ponto que você falou que eu acho que, não só na tecnologia, tá? Eu diria até que é um pouco da vida, porque eu venho da área de administração, minha formação é administração, né? E você falou muito que a responsabilidade, né, é uma relação direta de risco e retorno. Porque toda responsabilidade se eu tenho que tomar uma decisão e eu sou responsável por ela, né? Que eu não vou fugir, eu vou tomar a decisão e fugir e não vou assumir, existe um risco nela envolvido. E me parece que quanto menos você está nessa jornada, quanto mais cedo você está, a impressão que a pessoa tem é que o risco não é condizente com o retorno que ela vai ter. Então eu não quero, que nem você falou, esse não quero trabalhar mais, me parece que ele esconde por trás dele não a questão do trabalho braçal, sabe? Mas o risco de ter que assumir a responsabilidade final. O que é a responsabilidade final? Um código que quebra, um prejuízo na empresa, um crush ou cair um sistema da empresa inteira. Como que você enxerga essa visão assim de para eu causar esse impacto, eu lidar com esses riscos inerentes da responsabilidade que eu vou assumir? Eu acho que, assim, você colocou bem colocado a história do risco, né? Porque, na verdade, até inclusive o Silvio Meira, que você já entrevistou aqui, há muitos anos atrás eu fui almoçar com o Silvio Meira em Recife e a gente estava conversando, fizemos uma conversa bem bacana, sabe que o Silvio fala sobre milhões de assuntos diferentes e tudo mais. E quando acabou o almoço, a gente pediu a conta e o Silvio falou para mim, falou assim, Bruno, você sabe qual é o maior problema da tecnologia no Brasil, do mercado de tecnologia no Brasil? E eu falei, caracoles, meu. O que eu respondo agora? Não, assim, não é nem o que eu respondo, assim, porque vamos entrar numa discussão fantástica. Sim. Certo? Vamos entrar numa discussão que deveria ser a discussão do ano. Mas né? ele pediu a conta. Mas ele pediu a conta, exatamente. E eu falei assim, tomara que o garçom esqueça a conta, né? Mas não, ele foi bem rapidinho. Ele falou assim, Bruno, o problema é a falta de líderes. Aí ele falou assim, não a falta de chefes, a gente tem muito, mas a falta de líderes. Aí ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Que ele disse o seguinte, a falta de gente que assume a responsabilidade. Nessa frase, o Silvio Meira estava juntando essas duas definições. O líder é quem assume a responsabilidade. E eu achei muito fantástico, porque é verdade. Então, quando você assume a responsabilidade pela sua carreira, pelo seu projeto, você vira líder da sua carreira, da sua vida, ou líder do seu projeto. Então, ao assumir a responsabilidade, que é um risco, Sim. ser líder é um risco. Sim. Ao assumir a responsabilidade de mais do que o seu projeto, por exemplo, você assume um risco, mas você assume uma liderança. Que não é a mesma coisa de você virar chefe ou poder mandar nas pessoas, mas você passa a ser visto como um líder. Uma pessoa que inspira, uma pessoa que... O líder é aquele que é seguido. Sim. Né? Não adianta, líder não é uma coisa que eu defino. Tá certo? Sim. Agora eu sou líder. Não, eu tenho que dizer, eu vou por ali, se ninguém me seguir, eu não sou líder. Isso. Tá certo? Mas se eu for por ali e as pessoas me seguirem, eu estou sendo líder. Sim. Certo? Então, líder é essa pessoa que assume a responsabilidade, que diz, eu vou por aqui e vou assumir o risco de ir por aqui. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana e você tem toda a razão, Júlio. As pessoas muitas vezes têm medo. Têm medo de... E elas escondem isso atrás dessa ideia de, por exemplo, vou ter que trabalhar mais ou qualquer coisa assim. Mas, às vezes, dá medo mesmo a gente assumir um risco. Sim. Se eu disser alguma coisa e não der certo, se eu levantar a mão e falar alguma coisa e me criticarem, né? Se eu sugerir algo e, e quebrar o software, certo? Então, assim, tudo isso é risco. Mas, por outro lado, quanto mais você assume a responsabilidade e você assume a liderança e você indica o caminho, mais o teu projeto e a sua vida vai na direção que você quer. Sim. E não na direção que outras pessoas estão te mandando. Isso. Porque a vantagem de você só obedecer é exatamente essa, né? Eu me abstenho do risco. E eu acho que uma das coisas que daí, tentando adicionar, se for possível, no que você está falando, eu vejo que medir o risco das coisas é uma coisa também que passa meio alheia às pessoas, né? Elas têm uma visão muito binária, assim, da carreira. Se eu levantar a mão, talvez vão descobrir que eu existo, aí vão me tirar do projeto, aí não sei o que. Ele já cria todo um círculo de coisas e de ações e reações que podem acontecer, sendo que talvez ele só precise dar um primeiro passo,
testar, ver se, esse risco funcionou, aqui não funcionou, particionar essas coisas, e aí eu acho que vale até para diferentes níveis, entendeu? Eu vejo isso do estagiário, que ele decide, quando alguém pergunta uma coisa para ele decide dizer algo que ele não sabe, ele está assumindo um risco gigantesco de alguma coisa estar errada, né? Ou se ele diz, não, eu não sei, mas eu vou atrás de quem sabe. Ou seja, ele diminuiu extremamente o risco, mas ele continuou puxando um pouco da responsabilidade. Peraí, eu vou te ajudar. Mesma coisa o cara grande, que eu digo, né? A pessoa que está numa posição mais alta da empresa e ela tem muitos pratos para girar, né? Muitas dimensões para gerenciar, e ela tá vendo uma coisa vindo lá, mas ela diz assim, não, esse aqui eu não vou nem mexer. Eu vou deixar essa coisa estourar aqui. Então tem um pouco disso, eu acho, de poder medir um pouco o seu risco para você dizer assim, não, aqui eu consigo ir e não ter esse medo de ir. Pelo menos continuar indo, mesmo que... não, eu não preciso saltar agora, porque na primeira vez que eu levantar a mão na reunião, na minha reunião de feedback de projeto, eu já vou ser promovido. Não adianta você criar esse objetivo que certamente você vai fracassar, né? Eu acho que tudo isso é bem isso, né? De você assumir um risco aos poucos, né? E quanto mais risco você assume, quanto mais responsabilidade você puxa para você mesmo, mais você é reconhecido pelaquela responsabilidade, pelo trabalho que você fez. Então, quanto mais a gente conseguir, isso é um processo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai verificando as nossas próprias capacidades, porque o que a gente não quer é dar aquele, como a gente fala, né? Aquele passo maior do que a perna, né? Um solavanco, né? Que você dá um passo muito grande e que isso pode, você pode tropeçar na história, né? Então, mas eu acho que se você no seu dia a dia não está assumindo esses pequenos riscos, experimentando, é muito, muito difícil de você crescer, né? Sim. E acho que até por isso, por exemplo, que a gente faz teste de software. Teste de software, o que é? É a gente minimizar o risco, para a gente poder acelerar o que é o nosso avanço. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa aprender com testes, né? Por exemplo, a gente está aqui no evento e tem ali a Oracle com o simulador, né, de Fórmula 1. Eu não tenho problema nenhum de andar no simulador de Fórmula 1 a 400 km por hora. Sim. Certo? Porque é um simulador. Porque é um simulador. Então, assim, apesar de eu estar aprendendo, de eu estar fazendo alguma coisa, o meu risco é zero. De verdade. Sim. Não tem risco nenhum. O máximo que vai acontecer é eu fazer papel de bobo ali. Isso. Certo? Mas o meu risco é muito pequeno. Mas a gente vai no simulador para depois a gente poder ir no carro de verdade, a gente coloca cinto de segurança, proteção. Para quê? Para quanto mais proteção a gente tiver, mais rápido a gente pode ir. Sim. Certo? Seria loucura você andar a 400 km por hora. Num carro comum, sem nenhuma produção. Num carro sem cinto, sem nada. Certo? Seria loucura. Mas, ao mesmo tempo, um carro de Fórmula 1 na pista certa, com a proteção certa e tudo mais, é arriscado? É arriscado. Mas é mais seguro porque você se preparou antes. Exatamente. Então, acho que tudo isso, Júlio, voltando à nossa conversa original do Júnior, Sênior e Pleno, etc., é isso, né? É essa experiência de saber o quanto você pode arriscar, o quanto que está disposto, como é que a gente arrisca com segurança. Então, por exemplo, se você vai fazer, né, não sei se você viu uma coisa que eu assisti fantástico, por exemplo, o salto lá do cara do Missão Impossível, né, do Tom Cruise. Tom Cruise, né, Sim. que ele fez o último Missão Da Impossível, moto. salto da moto, né? E que ele fez, assim, eu não vou lembrar os números agora, depois que você procura aí, porque é um vídeo fantástico. Mas, por exemplo, para ele treinar o paraquedas, ele pulou milhares de vezes de paraquedas, né? Para ele fazer o salto de moto, ele fez milhares de saltos de moto antes de fazer aquele um pulo, né? Sim. E que ele não fez um só, ele ainda fez alguns. Fez vários. Né? Fez vários. Então, assim, tudo aquilo lá... Então, assim, se você... uma coisa é você fazer um risco sabendo o que é, se preparando, treinando. Outra coisa é você ir na louca. Sim. Certo? Nunca fiz, vou fazer. Sim. E aí, o que acontece? Risco altíssimo. Risco altíssimo. Mas, por outro lado, para você conseguir a infraestrutura, o suporte, para você fazer um pulo daqueles, sem você saber fazer, quem te daria esse suporte? Porque não basta você pegar uma moto, Sim. você tem que ter uma pista, tem que ter... Então, não existiria ninguém que te daria essa responsabilidade sem você mostrar
que você é o cara capaz de fazer, Sim. certo? Então, eu entendo que tem coisas que você pode fazer na loucura e Isso. quebrar a cara. Mas Mas às não- vezes até dá certo também, tem essa É, possibilidade. mas tô dizendo, mas assim, É uma jogada de sorte. mas o fato é que é o seguinte, é muito raro de você estar na posição de fazer uma loucura dessas sem que você tenha condição. Entendi, você nem chega lá pra fazer. Você nem chega lá. Então, você pega, por exemplo, sei lá, você tem aí uma grande empresa que vai colocar um novo software que precisa suportar milhões de usuários e tudo mais. Se você nunca fez aquilo, por que você está no projeto? Você não vai estar no projeto. Sim. Nem pra tomar esse risco. Nem né? para tomar esse risco, exatamente. Então, assim, a gente às vezes tem que ter tem que ter um pouco de medo de risco, com certeza, mas você não precisa desmerecer você mesmo. Sim. Se você faz parte do grupo que está tentando resolver aquele problema, é porque o grupo considera você o cara ideal para estar lá. Porque se você não fosse considerado o cara ideal, você nem estaria lá. Isso faz bastante diferença. Mas então eu quero saber, dado que a gente tem que entender quem são as pessoas ideais nesse escopo, qual que é a tua definição para júnior, pleno e sênior? Olha, eu gosto de pensar júnior, pleno e sênior, júnior, pleno e sênior e pós-sênior, né? Eu gosto de pensar do seu ponto de vista, de você, certo? Então não é bem uma definição, não. Sim. Mas é assim, você já ouviu falar das 5 ordens de ignorância? Não ouvi falar. Então vou falar bem rapidinho aqui, depois você procura na internet aí para você poder saber um pouco melhor. Mas é assim, eu acho importante as pessoas saberem das 5 ordens de ignorância. Por quê? Porque tem muito a ver com sênior e júnior e sênior. Bacana. As 5 ordens de ignorância é o seguinte, é o quão ignorante você é sobre um assunto qualquer, tá certo? Então, ignorância 0, eu não sou ignorante, então eu sei alguma coisa. Então, por exemplo, eu, Bruno, eu sei Java, Perfeito. certo? Eu sei alguma coisa. Ordem de ignorância 1. Então eu estou um nível separado né? Então eu tenho uma ordem de ignorância. Ordem de ignorância 1, eu não sei alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu, Bruno, eu não sei Kotlin. Ok. Né? Porque eu sei o que é Kotlin, eu sei que existe, eu sei que eu não sei. É isso. Então eu não sei Kotlin. Tu tem consciência de que você não sabe. Exato. Ordem de ignorância 2, agora é mais um nível, né? Então eu não sei que eu não sei alguma coisa. Começa a ficar difícil dar exemplos, né? Então, Sim. imagina que tem uma nova linguagem de programação que eu nunca ouvi falar. Sim. Eu nem sei que existe. Então eu nem ao menos sei que eu não sei aquela linguagem de programação. Ok. Certo? Ordem de ignorância 3. Certo? Eu não tenho um processo para descobrir que eu não sei alguma coisa. Por quê? Porque eu preciso saber que eu não sei para poder aprender. Né? Então, se eu não tenho processo nenhum, eu não vou em evento, eu não leio blog, eu não falo com meus amigos, eu nem sei do que está acontecendo. Então, eu nem sei o que eu não tenho Você não nem... corre o risco. Eu nem de- tenho como descobrir o que eu não sei. Exato. E, por último, ordem de ignorância 4, né? São as 5 ordens, né? De 0 a Isso. 4. Ordem de ignorância 4 é a meta-ignorância, que é eu não sei sobre as ordens de ignorância, Entendi. Que é o meu nível. que era o seu caso. Eu não certo? sabia. nada. Exatamente. Então, agora que você sabe das ordens de ignorância, por que isso é importante, Júlio? Porque é o seguinte, se eu sei das 5 ordens de ignorância e a única forma de eu saber alguma coisa é eu passar por esse processo, então agora eu sei que eu preciso de um processo para descobrir as coisas que eu não sei, eu preciso saber o que eu não sei para poder correr atrás e aprender e ter a ordem de saber, Nossa, né? Zero, E que é o ter- saber. e ter o saber, né? Então, por que isso é importante? Agora vamos aplicar isso no sênior, no júnior e no pleno. né? Eu acho que o júnior, tá certo? Vive, digamos assim, na ordem de ignorância 0. Eu sei. O júnior sabe. Ele só sabe o que ele sabe. Entendi. Né? Então, eu acho muito legal trabalhar com o júnior, porque é um cara novo, tá começando, tá super animado, né, e tudo mais. E ele sabe tudo, certo? Não, pode me dar isso aqui, eu sei fazer, eu sei. Aquele mundinho que ele conhece, que é só o que ele sabe que existe, ele acha que sabe tudo. Sim, Por quê? Porque ele só sabe do que ele sabe. entendi. Então, ele tem a total confiança de que ele sabe tudo, porque tudo que tem para ele saber é só aquilo que ele sabe. Certo. Esse é o júnior. E eu acho muito bacana porque dá essa animação, dá essa motivação, né? Uma pessoa que está disposta a fazer e tudo mais, porque
ele não tem medo, né? O Júnior é o cara que não assume risco, ele nem vê risco, né? Tudo é fácil, já tá vamos fazer, tudo mais. Tá no meu horizonte Tá já. no meu horizonte e tudo mais. Só que aí a gente começa a crescer e começa a aprender outras coisas, né? Aí a gente começa a descobrir coisas que a gente não sabe. E a gente vai aprendendo. Só que a gente começa a ficar numa situação em que a gente começa a descobrir um monte de coisa que a gente não sabe. E aí a gente começa a ficar com medo. Pô, tem um monte de coisa que eu não sei. E tenta correr atrás, tenta correr atrás, tenta correr atrás. Esse é o pleno. Sim. O pleno sabe das coisas que ele não sabe, várias coisas que ele não sabe, e tá correndo atrás, mas ele ainda tá pensando muito como o Júnior. Eu preciso correr atrás para poder saber. Isso. Né? Então ele tá nesse desespero. E quanto mais você cresce, mais você descobre coisas que você não sabe. É meio que um buraco infinito. Você cava, ele só aumenta. Exato. E aí começa a bater o desespero. Né? E se você fica como pleno, você continua agindo como pleno, você começa a ficar muito desesperado. E muita gente desliga, né? Fala assim, não vou aprender mais nada, não vou no evento, não vou mais acompanhar, burnout, etc. Por quê? Agora, o sênior é aquela pessoa que já entendeu que tem muita coisa que ele não sabe. E ele tá de boa. Ele é capaz de olhar uma novidade, ele é capaz de saber alguma coisa e falar assim, isso eu não sei. E tudo bem. Quando eu precisar, eu posso aprender. Então, por exemplo, eu não me importo que eu não sei Kotlin. Eu, na verdade, tenho medo de aprender Kotlin e não poder mais usar como exemplo. Mas tudo bem. Mas, por exemplo, eu não me importo que eu não sei Kotlin. Porque eu sei que se eu tiver um dia que precisar aprender, ou tiver um projeto importante, ou tiver um interesse, eu vou aprender Kotlin e vou poder usar. Então, o sênior é essa pessoa que tem mais tranquilidade. De que ele vai no evento, ele participa, ele acompanha, ele conversa com as pessoas, ele entende o vocabulário. Porque o grande problema de você não saber as coisas que você não sabe é que você não tem nem o vocabulário para falar. Sim. Mas se você sabe que tem muitas coisas que você não sabe, você aprende o vocabulário, você encaixa com aquelas coisas que você já sabe. Né? Então, talvez você não entenda inteligência artificial, talvez você não entenda Kotlin, mas você sabe que Kotlin é uma linguagem de programação, você sabe que inteligência artificial precisa de algoritmos, você sabe que inteligência artificial precisa de cloud. Então, tem várias coisas que você consegue conectar com o que você já sabe, mesmo que você não saiba aquele assunto específico. Mas como você sabe o que é, para que serve, que problemas resolve, que problemas que ele não resolve, você tem uma noção do que é aquilo sem saber efetivamente, né? Você é capaz de participar da conversa. Sim. E o sênior é essa pessoa que sabe o que não sabe e está tranquilo. Porque ele consegue encontrar o lugar dele nessa pauta, digamos assim, né? Porque eu vejo isso muito claro, assim. Antes da pessoa encontrar esse lugar dela na pauta, das coisas que ela domina, e considerando que ela não vai dominar tudo, e isso tá ok, ela passa por esse processo de pensar o seguinte, pô, eu já sei um monte de coisa, por que ninguém me valoriza? Exato. Porque normalmente o mercado, ele não está diretamente... ele não é que ele não esteja pronto, mas não é o interesse do mercado valorizar o que você sabe. Ele valoriza aquilo que interessa aquele momento. E não especificamente aquilo que você sabe agora. E eu acho que até mais do que isso. Porque acontece, olha só, eu sou seu amigo. Certo. Né? A gente já trabalha junto há muito tempo. Mas, sendo bem honesto, eu não sei todas as suas habilidades. É verdade. Tem muita coisa, e você tá me contando umas coisas que aconteceram recentemente e tudo mais, e eu fico impressionado com as capacidades que você tem e que eu nem sabia. Sim. Né? Então, e eu sou seu amigo. Imagina uma pessoa que mal me conhece. Sim. Imagina uma pessoa que nunca me viu antes. O quanto que essa pessoa realmente sabe sobre mim mesmo. Claro. Né? Eu sempre falo isso, você é casado, eu também sou casado, né? Sim. Só que no meu caso, eu e minha esposa, a gente trabalha na mesma casa, estamos os dois remotos, e na mesma empresa. Né? Mas é muito razoável de chegar no fim do dia e eu não saber o que minha esposa fez. Isso. E ela não sabe o que eu fiz. Vocês têm assunto para conversar. Sim, mas a gente não sabe tudo que outra pessoa fez. Sim. Então, o que você acha que uma pessoa que está te entrevistando, por exemplo, ou o seu chefe, por que você acha que o seu chefe sabe tudo sobre você?
E que automaticamente deveria valorizar tudo que você sabe. Exato. Então as pessoas vão valorizar aquilo que elas conseguem ver. Aquilo que você consegue mostrar. Porque volta lá no começo do evento, né? Se você não consegue mostrar, se você não tem se as pessoas não têm visibilidade do que você faz, ninguém sabe o que você faz. Né? Então, então, por isso que tem essa história da senioridade. Você tem Júnior, é o cara que vive lá no nível de incompetência zero, Sim. tá certo? Na ordem de competência zero, tá certo? Porque ele só sabe o que ele sabe, né? Certo. O pleno tá meio desesperado, que ainda tá convivendo. E o sênior, tá certo? O sênior, ele vive na ordem de competência 2, né? Que assim, eu sei que eu não sei. Tá certo? E tudo bem. E tudo bem. E tá Porque beleza. talvez ele já tenha aquele processo que ele precisa, né? Ele não é que ele não tenha um processo, ele tem um processo. Sim, ele tem um já processo. descobriu como ele vai. Como você falou, se eu precisar, eu sei como chegar lá. Exato. Né? Mas eu não vou me estressar com isso, porque isso é uma coisa interessante. Quando eu jogava futebol, que eu era mais jovem, lá para os 20 e poucos anos, a gente tinha aquele timezinho de futebol de final de semana. E tinha uma pessoa mais velha, que hoje ele tinha a minha idade na época, uma gurizada de 20 e poucos anos, era um cara de 43. E a gente ficava dizendo, pô, mas o cara fica plantado na frente da área lá, era o zagueiro do time. Uhum. Ele não se mexe, não dá, e a gente, pô, fulano, por que tu não vai marcar o cara em cima? Ele falou, mas o cara tem que passar por aqui. Pra que eu vou ir até lá se o gol fica atrás? Eu tenho que saber onde tá o gol. Uhum. Ele vai ter que passar por mim, então uma hora ele vai passar aqui, fica tranquilo, ele vai passar aqui. E a gente brincava disso, que é o cara que não se estressa antes do problema chegar, né? Uhum. Então é um pouco disso que você tá falando, né? Não adianta eu ficar querendo saber o mundo. Ah, saiu IA, eu tenho que saber IA. Saiu não sei o que, eu tenho que saber. Não, eu tenho que entender a linguagem, eu tenho que estar preparado e saber o caminho para chegar nela se eu precisar. Exato, eu acho que você tem que entender, eu gosto de dizer o seguinte, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber sobre tudo. Então você precisa saber que IA existe. Sim. Você precisa saber para que ela serve. Você precisa saber que dá para se fazer IA com a sua linguagem de programação favorita, por exemplo. Você precisa saber sobre. E quando você realmente precisar, você pode correr atrás. Agora, se você nem ao menos sabe sobre, aí fica difícil. Então, por isso que eu acho, voltando na sua primeira pergunta, né, do evento. Por que vir no evento? O evento é um lugar maravilhoso para você saber sobre. Sim. Então, você vem no TDC, em 3 dias de evento, você fica sabendo sobre tanta coisa que é absolutamente impressionante, porque você tem um processo para descobrir as coisas que você não sabe. Né? Então, você resolve esse grande problema, que é a ordem de ignorância 4, né, 3, né, que é eu não tenho um processo, né? Você vindo num evento como esse te ajuda muito. Você pega, por exemplo, eu estava até falando isso na trilha de carreira agora. Você pega, por exemplo, o TDC aí são 13 trilhas por dia. E são mais 6 palestras, mais ou menos, cada trilha. Né? Então, você tem aí, depois de 3 dias, tem uma quantidade impressionante de palestras. Se você fizer ir lá no site do TDC agora, que o TDC já acabou, né? Então, no TDC Florianópolis, então você já não adianta vir nesse evento, né? Isso. Já acabou. Mas se você for no TDC Florianópolis de agora e simplesmente ler todos os títulos de palestras, os títulos das palestras, e anotar tudo que você não sabe desses títulos e saber sobre, você já tem uma forma fantástica de identificar o que você precisa, né? O que pode acontecer, como é que você pode usar no seu projeto e tudo mais. Pô, Bruno, mas eu não vou saber usar no meu projeto. Ah, tem lá uma palestra sobre TDD. Eu não vou saber usar no meu projeto. Só fui lá e procurei no Google o que é TDD, entendi o que é e tudo mais, mas não sei o suficiente porque não posso nem aplicar. Tudo bem, mas você sabe sobre. E na hora que surgir uma oportunidade, você pode aprender e aplicar, e aí você vai passar a saber. Né? Então, só qual é a questão que eu me preocupo muitas vezes, Júlio? É que muitas vezes você tem o sênior, que ele é sênior por capacidade, ele sabe muita coisa, ele tem muitos anos de carreira, tem 10, 12, 15 anos de carreira, então ele é efetivamente sênior, mas ele ainda vive na mentalidade do júnior. Ele vive só em cima do que ele sabe. Ele não quer olhar ao redor. Então ele fica fechado no que ele sabe. Ou ele vive na mentalidade do pleno, que ele está desesperado de tentar aprender tudo. Sim. Então assim, o sênior é o cara que já passou por essas fases. Ele sabe que ele não sabe.
e ele sabe que ele tem que continuar acompanhando, tem que continuar evoluindo, tem que continuar entendendo o vocabulário. Você acha impressionante o quanto as pessoas dão pouco valor pro vocabulário. Sim. Né? Você vai aprender inglês, se você tem um bom vocabulário de inglês, você consegue conversar em inglês mesmo que você não tenha gramática. Sim, Né? Você consegue conversar. sem dúvida. E a mesma coisa se você souber o vocabulário da tecnologia. Sim. Eu sou da comunicação, eu assino embaixo isso que você está falando, porque às vezes falta repertório para as pessoas concatenar ideias. Concatenar ideias depende de um vocabulário. Se eu falar uma palavra que você não entende no meio de uma frase complexa, eu perdi você, de alguma forma. Claro que o emissor tem a responsabilidade dele de traduzir aquilo, mas tem um limite. Se você não desenvolve um vocabulário que você aprende sobre o que é isso. Se alguém chegar para você, e o tal dos containers. Um container, eu sei o que é um container, na físico. Talvez tenha alguma lógica alguém ter colocado o nome disso de container. Mas você não faz a menor ideia do que está falando, né? Você não sabe o que é. Mas eu já tenho um caminho por onde procurar. Exato. Porque eu tenho pelo menos uma lógica daquela semântica, né? Daquela palavra. Mas se eu não me interessar por isso, dizer assim, eu vi lá um negócio que fala de container, mas não me interessa. Não tem como você entrar nessa conversa. É impossível. Então eu concordo com você, sem dúvida. O vocabulário, ele é quase que um primeiro passo. Deveria ser, você tem que carregar junto com qualquer outra coisa, especificação que você quer aprender. Exato, porque se você tem um vocabulário, o que acontece é que você é capaz de conversar com as pessoas. Você é capaz até mesmo de participar do projeto e participar da solução. Porque se você tem um vocabulário, você pode até não entender. Né? Então, por exemplo, estamos falando de containers. Você pode até não entender de como que você iria lá, sentaria e faria. Mas se você entende containers, entende Docker, já ouviu falar de Kubernetes, você sabe que isso pode rodar no cloud. Se você entende a arquitetura, mais ou menos, você tem o vocabulário, entende como as coisas funcionam, você pode participar da discussão. Vamos usar? Não vamos usar? Vamos aplicar? Não vamos aplicar? Quais os riscos? Funciona? Não funciona? Quais os riscos? Você pode participar dessa discussão com o resto do seu time e, ao tomar a decisão, você pode ir atrás e aprender. Agora, se você é uma pessoa que não entende nada disso, não sabe esses nomes que eu acabei de falar aqui, não entende para que isso serve, não sabe dos riscos, você faz o quê? Você não pode nem ao menos participar da conversa. Você está excluído da conversa. Assim como, se você não tem vocabulário do inglês, você não consegue participar de uma conversa em inglês. Então, e vou te dizer, não poder participar da conversa impede de você aprender. Assim como no inglês, se você pode participar da conversa, você vai aprendendo. Sim. Se você sabe do vocabulário, você participa do projeto, você se envolve e você vai aprendendo. Incrível. Mas, Bruno, a gente está com pouco tempo, que a nossa conversa Sim. vai solta, vai fácil. Que bom, que bom. Eu não quero terminar sem que você me diga o que é o pós-sênior. Porque isso é uma coisa meio irreal para a maioria das pessoas. Ok. O que é o pós-sênior? O pós-sênior, assim, na hora que você atingiu esse nível de sênior, então você... só uma coisa rapidinho aqui, que a gente falou da definição. Pô, Bruno, mas essa definição que você me deu aí agora, né, das ordens de ignorância, não me ajuda em nada. Porque, afinal de contas, quando eu estou buscando uma vaga, eu vou buscar a vaga do quê? Olha, pessoal, essa que eu estou falando aqui é a mentalidade, não é nem a definição. Talvez eu tenha usado a palavra errada. É a mentalidade. Qual é a mentalidade do sênior? E essa mentalidade é que a gente quer chegar. A gente tem essa capacidade de se envolver nos projetos, de assumir risco, de ter mais autonomia, mais responsabilidade, porque a gente sabe o que a gente sabe, a gente sabe o que a gente não sabe, a gente está tranquilo com isso e a gente sabe que a gente pode aprender. Então essa mentalidade do sênior é a mentalidade que vai te permitir você trabalhar em um monte de coisas diferentes, certo? Mas, aí, poxa, e o meu cargo? Qual é o cargo que eu vou pegar? No fundo, as empresas estão buscando pessoas que sejam capazes de resolver o problema. E sejam capazes de assumir uma responsabilidade por um determinado problema. Então, é sim possível de você mostrar para uma empresa que mesmo que você tenha poucos anos de carreira, ou poucos anos naquela coisa, você seja um sênior no problema que eles estão resolvendo. É totalmente possível, certo? Eu me lembro, por exemplo, quando a gente começou com Java, e aí eu estava lá na SAM, e teve um cara do Banco Itaú, que foi lá me visitar e estava conversando com ele e tudo mais. Falei assim, não, mas esse negócio de Java e tudo mais, tem alguém que possa me ajudar, que possa ajudar aqui o Itaú? Eu falei assim, olha, tem essa empresa aqui, né, uma empresa pequenininha, de umas pessoas que eu conhecia eles até por causa de Java e tudo mais. Tem uma empresa aqui que pode te ajudar bastante.
Esses caras têm muita experiência com Java, eles já trabalham com Java há mais de 3 anos. Tem muita experiência. Foi exatamente essa o que o cara do Itaú riu na minha cara, né? E ele falou assim... 3 anos, mas não existia. E aí ele falou assim... Eu falei assim, desculpa estar rindo, meu, porque pra mim, que sou do mundo mainframe, você trabalha com alguma coisa há 20 anos e você não sabe nada ainda, né? E, de fato, era o pessoal que tinha Java só tinha 3 anos. Sim. Então aqueles caras estavam na crista da onda. Sim, sabiam né? tudo que tinha pra saber. Sabiam tudo que tinha pra saber, tá certo? Então, né, eu acho impressionante, assim, que cada situação é uma situação e eu acho que é sim possível de uma pessoa que tem uma experiência, que receba um salário de sênior e seja até considerado sênior, apesar de ter poucos anos de carreira. Outra coisa que as pessoas falam muito é assim, mas Bruno, sênior é uma coisa que cada empresa define. Eu acho que é verdade, certo? Mas se você não sabe o seu papel, a sua responsabilidade, a definição que existe no mercado também não vale nada, né? Então Sim. você tem que ter uma noção sua. Mas outras pessoas falam assim pra mim, Pô, agora deu um branco aqui rapidinho, tá certo? Assim, de várias perguntas que as pessoas me fazem de sênior. Assim, uma outra coisa que as pessoas falam muito é assim, mas eu sou sênior numa tecnologia e sou júnior na outra. Né? Por exemplo, eu tranquilamente poderia dizer, o Bruno é sênior em Java, mas é júnior em Kotlin, que ele acabou de falar que não sabe Kotlin. Sim. Só que eu não compro essa ideia, certo? Porque senioridade não é a ferramenta que você trabalha. Senioridade são todas as suas experiências. Mentalidade. Exato, toda a sua experiência, a mentalidade, certo? A senioridade é tudo isso. Então, se você é uma pessoa responsável, se você faz, tem que fazer, se você é super autônomo, eu te garanto que é o meu caso. Se alguém chegar para mim e me colocar um projeto que eu queira fazer e que seja em Kotlin, pode ter certeza que eu vou resolver o problema. Porque esse é o meu papel. O meu papel como sênior é de eu vou resolver o problema que me derem. Certo? E se para isso eu preciso aprender Kotlin em uma semana, ou se eu preciso contratar alguém que vai me ensinar Kotlin, ou preciso entrar numa mentoria, ou eu preciso fazer o que quer que seja, eu vou fazer. É isso que é assumir responsabilidade. Certo? Então, não compra essa ideia de que o cara é sênior numa coisa e júnior na outra. Para mim isso não existe. Mas você voltou para trás, eu quero ir para frente. Sim. E o pós-sênior? É que eu queria tudo isso porque eu queria dar alguma coisa um pouco mais concreta para as pessoas falarem de sênior, tá certo? Quando você buscar uma vaga e tudo mais. Bem, isso dito, o que é o pós-sênior? O pós-sênior é você elevar essa ideia de autonomia, responsabilidade, impacto para o próximo nível. Certo? Porque quando você é sênior, você é um profissional conhecido, capacitado, etc., provavelmente no seu projeto. Talvez talvez um ou outro projeto na sua empresa, dependendo de que posição que você está. O pós-sênior é uma pessoa que tem responsabilidades maiores. Talvez em múltiplos projetos, talvez... Agora, depende exatamente do que é. A gente tem um tempinho aqui para falar 5 passos do pós-sênior, não? Não muito, mas se for rápido, vamos lá. Vou tentar bem rapidinho aqui, então. Eu acho, Júlio, que a gente tem 5 caminhos para o pós-sênior. E mostrando os caminhos, acho que fica mais claro o que é um pós-sênior. Tangível, né? E vou te mostrar por que eu acho que você é um pós-sênior. Opa, vamos certo? lá. Não? Vamos aplicar no Júlio. Vamos certo? lá. Então vamos lá. Os 5 passos que eu vejo, né? Talvez tenha algumas outras coisas, mas se encaixa nesses 5 guarda-chuvas. O primeiro passo é o que eu chamo do caminho das pessoas, que é você crescer como gerente. É você crescer como alguém que vai gerenciar. Então você virar um gerente, você virar um diretor, você virar um vice-presidente. Certo? É um caminho de você gerenciar. Esse é o caminho da hierarquia. Certo. Você vai gerenciar pessoas, né? Então, o gerente gerencia sêniores, júniores e plenos, né? O diretor gerencia gerentes e o vice-presidente gerencia diretores. Certo? Então, esse é um caminho. O segundo caminho, detalhe, os 3 primeiros caminhos são bem corporativos, dentro das empresas, né? Então, o segundo caminho, dentro da empresa também, é o caminho que eu chamo de caminho da técnica, que até pouco tempo atrás não tinha muito nome. Né? O pessoal às vezes chamava de você ser um contribuidor individual. Né? Esse é o caminho em que você continua crescendo, continua tendo cargos maiores dentro da sua empresa, mas sem gerenciar ninguém. Né? Então, é você assumir o nome desse caminho virou recentemente Staff Plus. Durante a pandemia foi lançado um livro que deu esse nome, Staff Plus, né? Que é para você esse horizontal para esse caminho, para esse caminho de crescimento, né?
que é você virar um staff engineer, um staff developer, por exemplo, né? Você virar um principal e você virar um distinguished, né? Tem diferentes nomes aqui no Brasil, mas diferentes empresas usam diferentes nomes, mas uma ideia geral. Então, esse caminho é um caminho que de você crescer dentro da sua empresa, ter cargos maiores, maior responsabilidade, maior impacto, né? Mas sem você gerenciar ninguém. O exemplo que eu gosto de dizer, por exemplo, quando eu trabalhava na Sun, o James Gosling era um Distinguished Engineer. Ou seja, ele tinha nível de vice-presidente da Sun. Mas estava na área técnica. Mas ele estava na área técnica, ele não tinha ninguém embaixo dele. Ele não gerenciava Mas também ninguém. não tinha ninguém em cima, praticamente. Exatamente, não tinha ninguém em cima, exato. Né? Quando eu trabalhei na Sun, minha última posição na Sun, eu respondia direto para o vice-presidente da Sun. Só que o vice-presidente não me gerenciava. Sim. Ele nunca falava nada comigo. Tá certo? Eu fazia o que eu quisesse. Tá certo? Então eu tinha um cargo de principal, certo? Sim. Que eu tinha, né, autonomia total, não tinha ninguém me mandando fazer nada, mas o vice-presidente também não gerenciava ninguém. Eu reportava para ele, mas ele não mandava nada em ninguém, né? Certo. Porque ele também era um cara técnico. Então assim, Beleza. Terceiro. esse é o caminho, certo? Terceiro caminho. O Vou terceiro te agilizar teus É. caminhos. O terceiro caminho, tá certo? É o que eu chamo do community, tá certo? O caminho da comunidade. Por quê? É você crescer tecnicamente, né? Mas numa área fora da área técnica. Então, por exemplo, é você trabalhar com marketing, né? Você acabou de passar aqui com a gente o Helder Moraes, que é um evangelista da Red Hat, né? Então, ele é um evangelista, ele trabalha com a área de marketing, apesar de ele ser um cara técnico. Você Sim. pode fazer isso com o pessoal, com a área de vendas, você pode fazer isso com a área de RH, né? Então você pode ser, por exemplo, um cara responsável por recrutamento, por entrevistas, etc., dentro do RH, mas você é um cara técnico, né? Sim. Então, as várias empresas têm essas posições que são posições de alta influência, de alta responsabilidade, de muito impacto, mas não são na área técnica, são em áreas correlatas, né? 4. O caminho, aí esses são 3 caminhos da empresa. Os outros 2 caminhos são mais independentes. Certo. E é possível, portanto, você estar num dos 3 caminhos da empresa e também, em paralelo, num dos outros caminhos independentes. O próximo é o caminho da independência. Sim. É você ser um freelancer, você ser um consultor, você ser um instrutor, né? Você ser um contractor, né? Sim. Ou seja, que você é o seu próprio produto. Entendi. Certo? É o eu produto. Sim, sim, não é nem sim. o eu preso, é o eu produto. É o produto. Certo? Então, você vende você mesmo. Né? Perfeito. Então, essa é uma forma E de aí você... eu quero o Bruno no É. meu projeto, porque o Bruno é o cara que vai me trazer uma skill, uma coisa diferente Exato. que eu não tenho. E aí eu posso estar num projeto com você uma semana, outra semana estou em outro lugar e tudo mais. Também é alta independência e tudo. E o quinto caminho é o que eu chamo do caminho do empreendedorismo. É você ser ou um fundador, ou um investidor, ou alguma coisa, um C-level, por exemplo, de uma startup. Quer dizer, você ter a sua própria empresa. Né? Entendi. Porque aí, quando você tem a sua própria empresa, o produto já não é você. Porque agora você tem uma empresa e tem um produto. Certo? E aí você é uma das pessoas responsáveis por definir e construir esse produto. Né? Incrível. Então, assim, esses eu acho que são 5 caminhos de você. E você é um empreendedor. Sim. Você tem a sua própria empresa, você tem mais de uma empresa, inclusive. Certo? Então, mesmo que você tivesse empregado em outro lugar, mas o seu trabalho nas suas várias empresas te colocam nesse caminho de um pós-sênior Entendi. no caminho do empreendedor. Não, eu acho que ficou bem tangível entender a diferença do que você está falando sobre sênior, exatamente para pensar até em escala, né? Uhum. Aonde que seu impacto cria uma escala maior. Seja dentro de uma hierarquia mais padrão, né? Diferentes espaços, ou de forma independente, ou como uma empreendedora, acho que ficou super claro. Exatamente. Então, acho que esses são 5 caminhos. E, claro, eu estou falando no mundo técnico aqui, né? Sim. Eu não sei se, quando você é médico, por exemplo, eu não sei qual é o Sim, seu caminho. não, mas a gente está falando aqui da no mundo- área Na tecnologia. área técnica, eu acho que são esses 5 caminhos, tá certo? Tem algumas variações aí, mas eu acho que todos eles são caminhos válidos. E esses caminhos todos têm algumas características importantes. Primeiro, são caminhos de maior responsabilidade. Todos eles. Certo? Então, quando você, mesmo que você chega no caminho técnico e você vira um principal, você tem mais responsabilidade do que um sênior. Né? Sim. São caminhos de maior impacto.
o seu impacto como um principal, como um evangelista, é muito maior do que o seu impacto sentando e escrevendo código. Não tem dúvida nenhuma. E todos eles são caminhos de mais autonomia. E, Júlio, eu vou falar uma coisa para você, que a autonomia, para mim, é uma coisa muito estranha. Porque a autonomia é a sua capacidade de decidir o que você vai fazer. E a autonomia, ou você tem, ou você não merece ter. Certo? Porque se eu por exemplo, se você é meu chefe, e eu falo assim, Júlio, eu gostaria de ter mais autonomia, se eu estou te pedindo, é porque eu não posso decidir. E se eu não posso decidir, eu não tenho autonomia e não mereço ter. Então, autonomia é uma coisa que a gente conquista. Sim. A gente faz, a gente assume a responsabilidade, a gente aumenta o nosso impacto e isso nos dá mais autonomia. Porque a gente passa a tomar mais decisões, sem ninguém falar, olha, Júlio, a partir de agora você pode tomar essa decisão. Não, Sem dúvida. você só está tomando decisão porque você já toma a decisão. Tá certo? Então, você, ao ganhar esse espaço, ao tomar as decisões, ao ganhar a confiança das pessoas, você passa a ter autonomia. Então, esses caminhos todos são caminhos que exigem que a gente tome essa decisão consciente de eu quero ter mais responsabilidade, eu quero ter mais autonomia, eu quero causar mais impacto, e você busque essas coisas todas na sua empresa. Então, se você não fizer isso, você não cresce do além do sênior. Porque, além do sênior, você necessariamente tem que ter essas coisas todas. Bruno, fantástico, nosso tempo acabou. Queria te agradecer demais por ter mais uma vez vindo aqui. Acho que esse vai ser mais um episódio bacana pra galera. E para finalizar, queria que você desse como que a galera se conecta com você na internet. Se é que alguém que está assistindo a gente caiu de paraquedas aqui no vídeo, ainda não sabe como ter acesso a você. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Já que a gente falou tudo isso aqui sobre sênior, pós-sênior e tudo mais, eu escrevi um livro, tá certo? Que chama o The Developer Career Master Plan, né? Que é o plano master da carreira do desenvolvedor, cujo objetivo é exatamente ajudar desenvolvedores a crescer além do sênior. Serve para quem é júnior, crescer até sênior, por exemplo, mas o livro tem os 15 passos que você precisa para crescer além do sênior. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, se você quiser, você pode baixar esse livro agora, tá certo? Né? Eu tenho um site chamado careermasterplan.dev, careermasterplan.dev, e você... Vai estar o vídeo aqui na descrição. vai estar na descrição aqui do vídeo, careermasterplan.dev, e você pode baixar de graça o primeiro capítulo desse livro, que vai te mostrar exatamente esses 15 passos aí, vai te mostrar como que você pode dar esse passo importante. E já vai se conectar de alguma forma com você. E aí você vai receber, eu vou te mandar esse primeiro capítulo do livro, e aí você tem todos os meus contatos, você pode me responder o e-mail, me fazer mais perguntas, eu estou à disposição. Muito bacana. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite também para assistir, seguir a gente no Spotify, assistir a gente no YouTube, seguir, dar o like aí, se tornar, se inscrever no nosso canal, né? Porque a gente tem muitos outros episódios. Toda quarta-feira tem episódio novo no feed do Tem Tempo para Pergunta, e você ainda pode também aproveitar no YouTube, tem os nossos cortes para você mandar para aquela pessoa que você quer pegar aquele frame legal, quer impulsionar a carreira dela. E eu com certeza espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau, até lá! É isso aí, eu também espero vocês no próximo episódio, porque eu vou estar assistindo junto com você. Valeu, um abraço. Obrigado, galera. Júlio. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.